Bom, essa é uma aula especial, né, sobre processo penal. Vamos aprender sobre prisões, né? É uma aula um pouco atípica, né? Não é continuação dos módulos que estamos aprendendo, mas vai ser bom para relembrar algumas coisas. A prisão é de restrição provisória de liberdade. Nós vamos falar. Se você for olhar a liberdade é uma regra. Se a liberdade é uma regra, a prisão passa a ser uma exceção. Por quê? Eu tenho uma liberdade e se eu cometer um crime, eu vou ser punido dessa liberdade. Então a pena vai ser apenas uma exceção para um crime cometido em razão, né, da restrição de liberdade, tá certo? Existem dois tipos de prisão: prisão plena, prisão provisória, dentro da restrição de liberdade. A prisão plena é aquela que é imposta uma sanção quando você comete um crime. A processual, ela ocorre por meio de investigação criminal dentro da fase processual, tá certo? A prisão em flagrante, ela ocorre lá no artigo 202, ela vai acontecer em momentos de crimes, cometimento de crimes graves, em que tem uma repercussão muito grande no âmbito aí social, né? E precisa de uma resposta imediata do Estado. Como ela precisa de uma resposta imediata do Estado, então o Estado ele vai agir em três modalidades: a prisão de cometimento de crime próprio, de crime impróprio e de crime presumido. Como que isso acontece? O crime próprio, né? A prisão própria de crime próprio, ela ocorre quando o agente, o autor dos fatos, está cometendo um crime e ele é pego, ele é preso no momento do ato em que ele está, no momento do ato do crime, no momento do ato que ele está cometendo aquele crime. O impróprio ocorre no momento em que ele é perseguido após o ato de cometimento do crime. E o presumido é quando o agente, o autor dos fatos, é encontrado com materiais ou objetos do crime, tá certo? Então você tem três aí: presumido, imediato e próprio, ok? O artigo 310 do Código de Processo Penal ele passa a ser como se fosse uma regra, né, na prisão em flagrante. Por quê? Porque o juiz ele vai ter que receber o auto, né, de prisão. E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fundamentar e tomar algumas medidas. O que seriam essas medidas? Por exemplo, relaxar, ele vai ter que relaxar a prisão ilegal. Se existe uma prisão ilegal, não pode prosseguir, então ele vai ter que relaxar essa prisão. Ele vai ter que prisão em flagrante em preventiva, vai ter que converter liberdade provisória, conceder uma liberdade provisória, se for o caso, e interpor medidas cautelares diversas da prisão. Então, o artigo 300 é muito importante. O artigo 306, parágrafo 1º, ele vai determinar que o auto de prisão em flagrante ao juiz seja entregue ao juiz, né, na verdade, e o juiz em até 24 horas vai ter que marcar uma audiência de
custódia, que é aquela que o autor dos fatos é apresentado ao juízo para a maior averiguação dos fatos, tá? A partir da lei 12.046 de 2011, ninguém poderá ficar preso, né, por mais de 24 horas por força da prisão em flagrante. Por isso que existe a audiência de custódia, que é para o juiz averiguar se vai acontecer a prisão ou se não vai acontecer a prisão, certo? Deverá ser feito, quando a prisão é em flagrante, uma comunicação dessa prisão, que nessa comunicação deverá ser enviada a comunicação da prisão para a família, para o Ministério Público, para o juiz, que irá determinar lá a audiência de custódia, e para o advogado ou defensor do autor dos fatos, tá certo? Uma segunda modalidade de prisão é a prisão preventiva. Está lá nos artigos 311 a 316. A prisão preventiva é uma garantia de ordem pública e ordem econômica, né? Ela vai acontecer na fase de instrução criminal e ela vai assegurar a aplicação da lei. Como que ela vai conseguir, né, assegurar a aplicação da lei? Porque ela vai ser decretada no momento da investigação criminal. Ela vai ser decretada para que o autor dos fatos não venha interromper ou prejudicar a investigação. Ela vai poder ser decretada a qualquer momento, né? Ela pode ser decretada de ofício ou por requerimento das próprias partes. Além também pode ser requerida pela autoridade policial, ok? Quais são os motivos da prisão preventiva? Crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade. Se o agente for condenado por outro crime doloso, ou quando envolver violência doméstica e familiar, certo? Quais são os pressupostos? Provas de existência, né, materialidade e possibilidade aí de até uma autoria, né, dos fatos, tá? Quais são os fundamentos para a prisão preventiva? A prisão preventiva, ela vai garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei. Então, o que a gente viu? A gente viu a prisão em flagrante, que é aquela prisão em que, né, vai ter uma visibilidade de um crime grave, repercussão social e, né, resposta imediata disso, a gente acaba de cometer um crime impróprio quando a gente é perseguido e após o ato ele é preso, presumido quando ele está com objetos do crime, certo? Vimos que o árbitro deve tomar algumas medidas, sendo ela ou relaxar a prisão ilegal, ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerar liberdade provisória, ou interpor medidas cautelares. Nós também vimos que deve ser marcada uma audiência de custódia até 24 horas, porque a Lei 12.403 de 2011 diz que ninguém poderá preso mais de 24 horas. E deverá ser comunicado a prisão
prisão para a família, Ministério Público, juiz, advogado, até defensor público do autor dos fatos. Vimos da prisão preventiva que está no artigo 311 a 316, que essa prisão preventiva ela garante a ordem pública e a ordem econômica, e ela acontece justamente na fase de investigação policial, na fase de investigação processual, que acontece quando para o agente não prejudicar a investigação. Pode ser decretada a qualquer momento da investigação policial, de ofício, por requerimento das partes, ou até mesmo requerimento policial. Os motivos é crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade, máximo superior a 4 anos, a gente já ter sido condenado por outro crime, ou quando o crime envolver violência doméstica ou até mesmo identidade civil. Pressupostos. Pena da existência, que seria o quê? A materialidade e alguma possibilidade de autoria. Quais são os fundamentos para esta prisão? Garantir a ordem pública, que é a segurança da sociedade, garantir a ordem econômica, que é evitar crimes econômicos, uma conveniência de instrução criminal para que a gente não prejudique a investigação criminal, por isso que é realizada, né, essa prisão, e segurança da aplicação da lei penal. A lei penal vai ser aplicada com total segurança, porque o agente já estava preso. Houve uma investigação séria, uma investigação correta, por isso que o fundamento também é a segurança da aplicação da lei. Vamos tratar agora de prisão domiciliar. A prisão domiciliar é elencada lá no artigo 317, que fala que o recolhimento do indiciado, ele vai ser, em vez de prisão preventiva, ele vai haver uma substituição para a prisão em sua residência. Nessa prisão, está lá no artigo 318, que vai falar alguns requisitos, que é ser maior de 18 anos, sofrer debilitação por doença grave, tiver que cuidar de pessoa menor, ou alguém com deficiência, ou tiver gestante até o 7º mês, ou até mesmo quando é uma gravidez de alto risco. Existem algumas medidas cautelares elencadas também no 319 e 320 do Código de Processo Penal, que dela vai falar sobre o comparecimento periódico em juízo que o autor dos fatos deve realizar, frequentar determinados lugares não pode, né, contato com determinadas pessoas também não pode, né, proibição de se ausentar-se de comarca, né, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício da função pública, né, internação provisória, né, fiança, monitoramento eletrônico, até mesmo proibição de sair do país, não pode sair do país, tá certo? Né? Então, essas são umas medidas cautelares que podem também ser aplicadas na prisão domiciliar, tá certo? A prisão domiciliar, né, pode ser considerada como uma prisão até mesmo, né, de benefício para o próprio autor dos fatos, porque se ele for preso mais de 80 anos, ele não vai conseguir conviver dentro de uma prisão comum, né? Então, para ele seria uma comodidade melhor. O bom é que ele também tem os seus requisitos. Ele não pode se ausentar do país, muitas vezes tem que usar
né, tornozeleira eletrônica. Então isso facilita tanto para inquérito policial e para a polícia, quanto para o autor dos fatos. A Lei da Penha 11.340 de 2006, ela vai dar umas medidas protetivas para aqueles crimes contra a mulher, contra a família, né, que é a restrição de porte de arma, afastamento do lar, proibição de se aproximar da pessoa, né, proibição de frequentar determinados lugares e restrições de visitas, certo? A liberdade provisória, ela é uma garantia, certo? Por quê? Porque tem aquele lá, né? A mulher tem liberdade, mas ele vai ter restrições, tá certo? Então, ninguém vai ser levado à prisão enquanto a lei admitir a liberdade. Tá tranquilo até aí. Só que, né? Ele vai ser permitido a ter a sua liberdade, porém ele pode ser condenado no final do processo se houver materialidade e autoria do crime, né, que prove que foi ele que realmente cometeu aquele crime. Não pode liberdade provisória para crimes hediondos, não pode, tá certo? A prisão temporária, ela é destacada lá na Lei 7.960 de 89, né? Ela permite ali investigação policial no início da persecução criminal, né? São para crimes mais graves, como por exemplo crime organizado. Quais são os seus requisitos? Né? Ela visa assegurar ali uma execução de eventual condenação, ou seja, ele vai ser condenado, então vou pedir a prisão temporária dele para que seja assegurado a sua condenação, tá certo? Essa prisão, ela tem prazo, enfim, ela vai ser decretada por 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5 dias, tá certo? Então é isso aí, galerinha, sobre as prisões, tá certo? Agora a gente vai começar procedimento comum. O procedimento comum, que é o procedimento ordinário, ele vai se aplicar aos crimes com pena privativa de liberdade, tá certo? Então, quais são esses crimes? Aqueles maiores de 4 anos, com penas maiores de 4 anos, tá certo? Então, o procedimento comum é aquele utilizado em crimes maiores de 4 anos. O artigo 396 do CPP, né, fala da resposta escrita, que a resposta escrita no procedimento comum vai ser de 10 dias. Agora, se o réu for citado por edital, o prazo começa a contar a partir do comparecimento do réu, tá certo? Essa é a resposta escrita. No artigo 396-A, a resposta escrita obrigatória sob pena de nomeação de advogado, entendendo-se preliminares, documentos, justificação e rol de testemunhas. O rol de testemunhas no procedimento comum é o número de 8 testemunhas no procedimento comum. Artigo 397, o julgamento antecipado, absolvição sumária, quando haver excludentes de licitude ou culpabilidade. Então vai ser verificado se existe ali as excludentes e haverá absolvição sumária
do agente, tá certo? Se não ocorrer o julgamento antecipado, o juiz designará audiência determinando ali uma intimação dos interessados. Então, se você vai ter que verificar se existe excludentes ou culpabilidade para haver ali uma absolução sumária, depois o juiz vai designar uma audiência ali, intimar todo mundo. O artigo 400, a audiência concentrada, que seria aquela audiência de instrução e julgamento, ela vai ter que ocorrer no prazo de 60 dias. Marquem isso, 60 dias, certo? E ela vai acontecer assim: primeiro vai ser escutado, né, o ofendido, depois as testemunhas de acusação, as de defesa e esclarecimento dos peritos, né, acariações, reconhecimentos e, em último lugar, um interrogatório do acusado. O artigo 402, né, fala que se não houver produção de prova ou se eu requerir lá a minha produção de provas e ela for indeferida, né, poderá ser apresentado alegações finais no prazo de 20 minutos, sendo prorrogado por mais 10 minutos, né? E logo em seguida o juiz prolatará a sentença. No artigo 303, parágrafo 1º, pode ser que o processo, às vezes é muito complexo, tenha muitas testemunhas, tenha muito conteúdo, então o juiz vai dar prazo de 5 dias para que seja apresentado memoriais finais, né, alegações finais, e a sentença será prolatada no prazo de 10 dias, tá certo? O procedimento sumário está no artigo 331 a 338, ele vai se destinar a crimes maiores de 2 anos e menores de 4 anos, tá certo? Pode haver audiência concentrada? Pode. A audiência concentrada lembra na audiência de instrução e julgamento. Pode. Com certeza. Porém, o prazo é de 30 dias. Ó, vamos lá, vamos fazer uma tabelinha. Procedimento comum. Audiência concentrada, prazo de 60 dias. Procedimento sumário, audiência concentrada, prazo de 30 dias. Audiência concentrada no procedimento ordinário, 8 testemunhas. Procedimento sumário, 5 testemunhas, certo? O sumaríssimo é aquele que é elencado na Lei 9.099 de 95, menor potencial ofensivo. Ele vai prever institutos processuais. Quais são esses institutos processuais? A conciliação em audiência preliminar, né? Que são aqueles crimes que vão ocorrer prejuízos, né, e danos materiais, tanto materiais quanto morais, certo? Né? E um exemplo disso é a lesão corporal culposa, tá certo? A transação, né, nesse procedimento, ela ocorre quando há um acordo entre o Ministério Público e o autor dos fatos. Só que o que acontece? Existem requisitos para essa transação acontecer. Precisa haver inexistência de condenação transitada em julgado e o beneficiário da transação não pode
ter outra transação anterior com menos de 5 anos, tá certo? Eu fiz uma transação hoje, daqui 1 ano eu vou fazer outra, não pode, só pode após 5 anos. Se essa transação for inferior a 5 anos, eu não posso fazer outra. E também vai ter que ver se os acontecimentos e circunstâncias for favorável ao autor dos fatos. Aí pode também fazer a transação penal, tá certo? O procedimento sumaríssimo também é um requisito e ele vai se iniciar com a denúncia, né, oral, tá certo? Essa denúncia ela vai ser reduzida a termo, né? Ela vai ser reduzida, vai ser feita por escrito, vai ser uma cópia entregue ao acusado, e ali ele já vai ficar sabendo da data da audiência, tá certo? Existe também outro requisito que é a suspensão condicional do processo, né? Isso daí vai acontecer quando for uma pena mínima, menos de 1 ano. Quando a pena for menos de 1 ano, vai poder fazer a suspensão condicional do processo. O Ministério oferece a denúncia e na denúncia já vai propor a suspensão do processo. Quais são os requisitos para essa suspensão acontecer? O acusado não pode ser processado por um crime anterior. Tem que ser visto o artigo 77 do Código Penal, que é aquele que vai exigir a suspensão condicionada da pena, né? Quando, né, o autor dos fatos, né, ele não tiver ali, vamos supor, alguma proibição de frequentar lugar ou proibição de se ausentar de algum lugar, tá certo? Que ele tenha cumprido ali, né, outras penas cautelares. Aí também não vai ser possível, tá certo? E se for feita a suspensão, ele vai ter, vamos supor, não pode, mas vamos supor que ele passou em todos os requisitos, ele aprovou de 2 a 4 anos, ele também não vai poder frequentar lugares, por isso que não pode se tiver, certo? Com já a cautelar, não pode. Mas se não tiver, um dos requisitos para ter ele não frequentar lugares, comparecimento em juízo e, né, ali, né, vamos supor, não se ausentar de comarca, né, e ele fazer a reparação do dano, ele vai ter que fazer a reparação do dano, tá certo? Então, e essa da lei 9.099, os crimes são menores de 2 anos, tá? Que é menor potencial ofensivo. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!